Fala galera, Diogo P2 por aqui, bem-vindos ao review de PES, mais um lançamento da linha Pocket Paper Games, um jogo de vaza, pessoal, que pode ser jogado aí em 3 a 6 jogadores, né, tanto individualmente, uns contra os outros, como também em equipes, então 2 contra 2, 3 contra 3, né, como em outros jogos de vaza, eu gosto sempre de citar o mais popular aqui, que é o truco, né, que a gente senta ali de forma intercalada com os times. Vou passar para vocês como que a gente faz, né, essa variante de times aqui mais no final do vídeo, e o jogo leva cerca aí de 25 minutinhos, tá? Então vamos falar das particularidades aqui, como que a gente faz para vencer as vazas, né? Aqui, embora eu disse que a gente jogue também individualmente uns contra os outros, a gente pode formar alianças, né, entre os jogadores, então utilizando as cores das cartas. Aqui nós estamos com o verso do deck, vejam que nós temos 4 cores diferentes, azul, verde, amarelo e roxo, né, onde a gente vai ter uma predominância de cor ali na mesa que pode desempatar as vazas, né? E aí a gente já vai entender como que isso se passa. Por isso que quando a gente faz a distribuição de cartas entre os jogadores, cada um vai receber 8 cartas, né? A gente faz de maneira intercalada, pessoal. Então aqui vou distribuir mais uma para cada um. A gente vai fazer dessa forma porque as cores estão o tempo todo à mostra, tá? E elas precisam ficar visíveis entre os jogadores. Então a gente distribuiu 8, cada rodada vai ter 8 vazas, né? Então a gente vai entregar dessa forma, só que a gente termina imediatamente o jogo se um jogador anotar o seu terceiro PES, né? Então aqui como que funciona isso? O que seria um PES? Nós vamos ter uma carta de cada cor, né, independente do número, na frente ali na sua área de jogo, tá? Então se acontecer o terceiro, por isso que a gente marca imediatamente aqui nesse bloco de anotações aqui de pontos, né, que acompanham inclusive o jogo, a gente termina imediatamente. Se tiver empate ali, os dois jogadores fizerem na mesma rodada isso, o jogador que venceu a vaza, né, que ele teria feito primeiro, então a sua contabilidade de pontos, né, ele vence. Tá? Se isso não acontecer, nenhum jogador vencer até a terceira rodada, então a gente vai jogar 3 de 8 vazas, né? Se ninguém vencer por esse critério, aí sim a gente vai somar a pontuação das cartas que estão ali, né, que nós já fizemos por rodada, né? Vejam que nós temos aqui para marcar a cada rodada, e aí quem tiver mais pontos vence, tá? Vamos entender aqui como que são as vazas, tá? Eu disse sobre as alianças, então vamos dizer aqui, ó, que eu comece jogando uma carta amarela, tem o número 3. Ali a gente sabe que uma das premissas de um jogo de vaza é a carta maior, né, mais forte ali em número, então nós temos de 1 a 12 nas 4 cores, e aí esse jogador, ou ele pode jogar uma carta de qualquer cor maior do que a minha, então aqui se ele jogasse um 4, né, ele tá já vencendo a minha carta, mas ele também pode formar uma aliança aqui jogando um outro número da mesma cor, né, então aqui nós teríamos uma combinação, né, uma soma com 7, tá? No desempate, pessoal, ou nas forças aqui, uma carta sozinha, ela sempre vai ser mais forte no critério de desempate. O que eu quero dizer com isso? Se um jogador jogar uma carta, aqui nós temos a somatória de 7 pontos. Um jogador jogou uma carta de qualquer cor, número 7, né, ele vai estar fazendo essa vaza, tá? Ou qualquer carta de outra cor mais alta. Então, se ele jogar aqui um 10, ele está aqui fazendo porque ela sozinha ela é mais forte. Tá? Então, nesses critérios é que a gente vai declarar quem vence a vaza. Nada impediria desse jogador aqui jogar também uma carta amarela. O que seria? Aqui esse está fazendo, né? Embora a gente tenha uma aliança, mas ele pode entrar nesse bolo aqui entre as amarelas e fazer o seguinte, ó. Ele tem um 12, então ele passa a ter a carta mais forte e também participar dessa soma. E aqui esse jogador não vai ter condições de vencer essa vaza, porque sozinho ele teria apenas um 12, né? Ele não vai conseguir lidar aqui com a soma das cartas amarelas. Então o que ele pode fazer? Ou ele pode participar aqui com 8, né? Porque seria até interessante que ele vai ter a segunda carta mais forte, né, da sequência aqui de cores, e ele vai, né, também se beneficiar da coleta de cartas aqui. Ou, nesse caso, se ele não tivesse, né, uma carta para participar, ele poderia jogar uma carta, né, que ele pudesse aí pensar num descarte, né, já sabendo que, ou olhando as cartas aqui que estão na frente da área de jogo dos jogadores, o que ficaria menos propício ele entregar para quem vai coletar as cartas. Eu vou explicar isso. Mas vamos dizer que ele participe aqui. Então, veja que uma forma da gente ter a vaza, cartas todas da mesma cor, aí nós vamos continuar, né, considerando o número para ser a carta mais forte. Esse jogador aqui vai levar e ele escolhe qualquer uma das 4 cartas para colocar na sua área de jogo.
tá? Então, se tivéssemos cartas com outros números, com outras cores, ele não precisa escolher, né, exatamente da cor que ele jogou e muito menos a carta que ele jogou, né? Ele pode escolher qualquer uma, tá? E aí vejam que além das cores e números, nós vamos ter também diamantes aqui nas cartas, então 1, 2 e 3, né, distribuídos aí entre as cores. E aí ele poderia, um exemplo, se a gente tivesse isso aqui, ele poderia escolher essa carta porque tem 3 diamantes e levar para sua área de jogo e deixar lá, tá? Lembrem que formar um PES eu preciso ter uma carta de cada cor. Independente se tem diamante, independente dos números, aí nós vamos falar apenas de cores, tá? Fechei aqui as 4 cores na minha área de jogo, anoto ali então meu primeiro PES, tá? É assim que funciona. Aqui, pessoal, ele vai avaliar as cartas, qual seria a diferença? Vejam que em uma delas nós temos 2 diamantes. Por quê? Quando a gente contabiliza a pontuação, né, e a gente não vai falar de PES, vamos falar de pontuação individual, daquela soma que eu expliquei no início, vão valer apenas os diamantes e a quantidade de cartas. Então a gente não vai considerar os valores que a gente usa para vencer as vazas. Então aqui seria interessante, uma vez que qualquer carta vai valer 1 ponto, independente do número, ele pegar a carta que tem 2 diamantes. Ele escolhe apenas uma. Por que eu estou reforçando que quem ganhou a vaza escolhe uma? Porque o segundo jogador, então que vai se beneficiar aqui por ter participado dessa aliança, ou por ser o segundo, seja qual for o critério, ele escolhe as duas, ou melhor, ele pega, né, as 2 cartas de menor valor, tá? Então aqui, ó, vejam que sobrou para ele 4, 8 e 12, ele obrigatoriamente precisa pegar as 2 de menor valor. Ou seja, se o primeiro jogador tivesse deixado o 3 com diamantes na mesa, ele teria coletado o 3 e o 4, tá? Em caso de a gente ter números repetidos, né, se a gente tivesse aqui dessa forma, por exemplo, ele escolheria, vamos dizer que ele tenha esses números para coletar, são as 2 menores ali que sobraram, tá? Então ele pegaria o 8 e aí ele pode escolher qualquer uma dessas 2, né, ali através das cores ou mesmo por ter diamante ou não, tá? E se tivéssemos 2 número 8 aqui, né, então ele ficaria por serem as 2 menores, tá? Se ele tivesse 2 8 aqui, apenas um 12. Então, em resumo, pessoal, o jogador que venceu a vaza escolhe qualquer uma das 4 cartas na mesa aqui, lógico, falando em 4 jogadores, né, mas enfim, qualquer carta que está ali naquela rodada, né, disponível, ele escolhe uma qualquer. O segundo jogador, que foi o que ficou com 8, né, por isso que ele ficou em segundo lugar, porque era a segunda carta mais alta, né, com a mesma cor dentre todas elas, ele vai ficar então com 4 com 8, ficou dessa maneira, tá? Se a gente fosse contabilizar a pontuação, esse jogador tem 2 pontos, 1 para cada carta, e esse tem 3, 1 da carta e 1 para cada diamante, tá? A regra de próxima rodada, o jogador que coletou 2 cartas, ele vai então começar, né, a próxima vaza, tá? Essa aqui é a regra. Então ele vai olhar aqui, vamos dizer que ele mande um 10, tá? Aqui na cor roxa. Esse jogador, vejam que ele não tem, né, cor roxa para acompanhar, então ele vai olhar o que ele tem, ó, vai mandar um 11 verde para tentar fazer essa vaza, tá? Esse daqui, viu, que já tem uma briga ali na mesa, ele vai, em caso de empate entre as maiores cartas, se ele tivesse jogado essa daqui numa cor que não está na mesa, quem jogou primeiro vence a vaza, tá, pessoal? Então aqui, se ele jogasse para ajudar ali no 10 roxo, eles poderiam favorecer aquela aliança. Mas ele tem também ali, ó, olhando o 11 verde, ele pode jogar uma carta um pouco menor. De repente, vamos dizer que ele arrisque jogar um 7, porque ele já viu que o nosso jogador ali que vai finalizar também tem carta verde, então ele jogou um 7 aqui para tentar, né? Então, eles estão somando aqui 18 pontos contra 10 da carta roxa, tá? Então tá dessa forma aqui, ó, cada um que jogou a sua. E esse jogador aqui vai olhar, ou ele poderia se beneficiar, então, da carta verde que está fazendo, ou ele pode olhar aqui, ó, esse aqui é um bom exemplo. Vai entrar, então, com 12, pessoal, porque aí ele vai formar 22 aqui nessa soma, né? Então vejam que a gente vai ter 22 aqui contra 18, né? Então os jogadores que estão com a carta roxa vão levar essa vaza, e esse aqui, por ter a carta mais forte da rodada, né, no número, ele vai escolher primeiro, tá? Vamos ver se tem diamante. Não temos, então ele vai pegar qualquer uma delas, ele pode escolher quais 2 menores ele vai deixar. Então, pro jogador que jogou a carta roxa, que foi esse primeiro, né? Então vamos ver aqui. Bom, tanto faz, porque esse jogador não tem verde e não tem roxo, então ele já vai ter 2 cores para buscar ali formar o seu primeiro PES.
né? Então vamos dizer que ele pegue aqui, tudo bem, vai pegar a carta número 12, colocou ali, já tem duas cores, e esse aqui vai pegar carta 7 e carta 10, sempre os dois números menores, pessoal. A carta que sobrou vai para o descarte, tá? Dessa maneira. E aí a gente segue, né, dessa forma. Esse jogador coletou novamente duas cartas e ele volta, então, né, ele torna. Então a próxima vaza tá com ele. E é assim que o jogo vai seguindo. Para a próxima rodada, turma, a gente recolhe, então, né, a gente anota toda a soma de pontuação, mas nós recolhemos todas as cartas e vamos embaralhar junto com as cartas que ficaram de fora, tá? A gente não utiliza somente as cartas descartadas, enfim. A gente recolhe todas as cartas, distribui novamente, né, 8 cartas naquele critério, né, sempre alternado para cada jogador, e a gente inicia então mais uma rodada, tá? E aí, só para reforçar, alguém fez 3 pés, imediatamente acaba. Se caso isso não acontecer, após a terceira rodada, vence quem tiver a maior soma de pontuação. Beleza? Como que a gente joga aqui em equipes, pessoal? Nós vamos fazer exatamente essa distribuição, então eu estaria jogando com esse jogador que está aqui à minha frente e esses dois. A gente vai jogar de forma semelhante aqui, individualmente, né, buscando aqui as alianças de cores e tudo mais. Quando termina a rodada, a gente vai escolher apenas um jogador da dupla ou do trio para usar a pontuação, tá? Então, obviamente, né, ou muito provável que a gente vai escolher quem tem a maior somatória, e o PES que vai ser anotado ali, ele vale para o time. Então, se o seu time já tem ali 2, né, vocês estão jogando em trio, cada um fez um, falta você ali, você também faz, vocês podem anotar esse, né, essa trinca aí de PES, independente de quem fez, ela pode levar a vitória, tá? Então isso também é ali somado entre o time. E a pontuação, a gente vai escolher somente um jogador para colocar naquela rodada. Então aqui, vamos dizer, eu fiz 8 pontos, né, e o meu parceiro ele fez 12. Vamos colocar então na pontuação do time a pontuação dele. Numa próxima rodada isso se inverteu, a gente escolhe a minha pontuação e aí a gente faz o critério de soma, né, para ver se, né, for necessário vencer o jogo, né, terminar o jogo através do critério de maior pontuação, né, a equipe que tiver a maior somatória vai vencer, tá? Então é isso, pessoal, um pouco do que se passa em PES, jogo de vaza, né, lançamento da linha Pocket Paper Games. Espero que vocês tenham gostado, obrigado por assistirem até aqui, bons jogos e até o próximo vídeo.